para ela no livro de Cantares, melhor, de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 11. Nós vamos fazer a leitura do versículo 9. Eclesiastes, capítulo 11, versículo de número 9. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem encontrou referência bíblica, por favor, diga glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 9, apenas a parte A, meus irmãos. Está escrito assim: Jovem, alegra-te na tua mocidade. Jovem, alegra-te na tua mocidade. E você diz amém. Deus colocou uma palavra no meu coração que eu gostaria de compartilhar com vocês. E o tema desta palavra é 4 jovens que fizeram a diferença. Você pode repetir? 4 jovens que fizeram a diferença. Havia um jovem canadense de aproximadamente 15 anos de idade. E esse jovem, ele tinha no seu coração o propósito de abençoar pessoas pobres na África. Porque ele percebeu que muitas pessoas na África não tinham acesso à água limpa. E o propósito deste jovem foi tão abençoado, cresceu tanto, Deus prosperou tanto, que aos 20 anos de idade ele conseguiu dinheiro suficiente na sua primeira instituição. E ele conseguiu fazer um projeto que levou água limpa para a África. No projeto deste jovem, muitas e muitas pessoas foram abençoadas além da África. E quando nós olhamos para essa história deste jovem canadense, nós entendemos que no coração dos nossos jovens há um propósito muito grande de fazer algo pelo mundo, de ajudar pessoas, de ajudar a igreja, de ajudar a família. Mas o grande problema é que quando o jovem ele manifesta o desejo do seu coração, algumas pessoas com maldade vão dizer: você não consegue, você não vai conseguir prosperar, você não vai conseguir avançar. Como por exemplo, um casal de jovem, quando está orando, depois de orar, namora, noiva e vai se casar. Algumas pessoas, às vezes com inveja, com más intenções, vai dizer: esse casal não consegue prosperar, esse casal não consegue avançar. Por quê? Porque eles são jovens, porque eles possuem uma pouca idade. Eles começam a fazer uma conexão que o casamento não vai dar certo porque aqueles jovens não têm idade suficiente. Existem muitas pessoas que dizem aos jovens: vocês não vão conseguir. Só que eu não posso acreditar na palavra de pessoas que têm maldade no seu coração, quando olho para um jovem dizendo que ele não vai conseguir. Porque quando nós abrimos a Bíblia, nós encontramos diversos exemplos de pessoas que eram jovens, homens e mulheres que eram jovens, mas que foram usados extremamente por Deus, e eles chegaram aos seus objetivos, eles conseguiram fazer a diferença. Portanto, nessa noite, irmãos, eu queria mostrar na Bíblia alguns exemplos de alguns jovens que fizeram a sua diferença em seu tempo, mesmo em momentos difíceis. Em primeiro lugar, o primeiro jovem que eu gostaria de falar é do jovem Samuel. A Bíblia nos diz que Samuel, ele escolheu o caminho da fidelidade ao Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 26, diz que Samuel foi entregue a Deus para que ele pudesse servir no templo. E ele era muito pequeno, ele já começava a servir no templo, só que a Bíblia vai dizer que enquanto ele crescia em graça, em estatura, enquanto ele servia a Deus, aqueles que eram próximos a eles, Ofni e Finéias, eles estavam fazendo aquilo que era contrário. Eles estavam roubando a oferta, eles estavam atrapalhando o serviço no tabernáculo, e eles estavam se deitando com mulheres à porta da congregação. Então veja que em contraste, enquanto um jovem ele cresce na presença de Deus, ele serve ao Senhor,
outros 2 jovens estão fazendo o contrário, estão fazendo aquilo que não agrada aos olhos do Senhor. Samuel, ele cresceu no ambiente e ele percebeu que ele tinha uma escolha. Qual escolha? Eu posso fazer a minha escolha de servir a Deus ou andar nos caminhos da maldade como Ofni e Finéias. Eu posso ser fiel a Deus ou eu também posso fazer aquilo que desagrada ao Senhor, como fazem os filhos de Eli. Samuel entendeu que diante dele havia 2 caminhos. Ele entendeu que diante dele havia uma grande escolha, e a escolha que ele fizesse seria a escolha que Deus iria ver. Então Samuel, ele escolhe aquilo que agrada aos olhos do Senhor. Há diante de mim, há diante de nós sempre uma escolha. Há diante de nós sempre uma opção, um caminho para servir. Se você quiser seguir o caminho das drogas, se você quiser seguir o caminho da sexualidade, se você quiser seguir o caminho do roubo, se você quiser seguir os caminhos das paixões da sua carne, você pode seguir. Deus não vai te impedir, a escolha é sua. Mas se você quiser seguir os caminhos de Deus, Ele vai te abençoar. Se você quiser seguir o caminho da pregação do Evangelho, Ele vai te abençoar. Se você quiser usar os seus lábios para adorar o Senhor, Ele vai te abençoar. A escolha é toda nossa. A Bíblia diz que Samuel era jovem, mas mesmo assim ele se dedicava ao serviço do tabernáculo. No capítulo 2, no versículo 18, diz que Samuel desde pequeno ministrava perante o Senhor na presença de Eli. Ele era vestido com éfode de linho, ele era um aspirante ao ministério sacerdotal. E o que ele fazia? Samuel era pequeno, ele ajudava a abrir as portas do tabernáculo. Samuel era pequeno, mas ele ajudava a limpar os utensílios, a varrer o chão, ele cuidava do tabernáculo. Ele era muito jovem, mas ele já trabalhava para Deus. Ele era muito pequeno, mas ele já ministrava diante do Senhor. Ele era jovem demais, mas ele já se importava com as coisas sagradas. Existem jovens que quando ouvem algum jovem pregar, ou algum conselho que diz, você também deve pregar, você também deve cantar, ele vai dizer, não, eu sou muito jovem. Quando eu for mais velho, quem sabe lá na frente eu sirvo a Deus. Quem sabe lá na frente eu começo a pregar. Quem sabe daqui uns 2, 3, 10, 20 anos eu vou querer saber de ministrar, vou querer saber de cantar, vou querer saber de louvar. E eles vão protelando o tempo de Deus. Por quê? Porque eles pensam que a sua juventude é para se gastar, é para se curtir. E lá na frente, quando tivessem forças, servir ao Senhor. Mas é o contrário. Deus conta com você hoje. A obra de Deus ela é urgente. Deus te chama para o altar agora. O que Deus tem com você não é no dia de amanhã, não é daqui a 10 anos, 20 anos. O que Deus tem com você é no dia de hoje, é no tempo de agora. Deus quer te usar no dia de hoje, Deus quer te abençoar no dia de hoje, Deus quer te dar ministério no dia de hoje, Deus quer te usar para pregar na sua casa no dia de hoje, Ele quer te usar na sua igreja no dia de hoje. O que Deus tem para você é hoje, o que Deus tem para você é imediato, e a mensagem de Deus para o seu coração é este: não espere o tempo passar, não espere a sua idade avançar, não espere as forças acabarem, porque hoje é o dia de trabalhar para Ele. E no capítulo 3, versículo 10, a Bíblia fala de um dos textos mais lindos, porque a Bíblia diz que Samuel estava no templo, dormindo. Ele também estava dormindo, a lâmpada estava acesa, quando de repente Samuel, já muito jovem, começa a ouvir a voz de Deus. Só que o texto diz que quando Deus chama Samuel, Samuel, ele não sabia que era Deus, não conhecia a voz de Deus. E o que ele fez? Ele foi até o sacerdote Eli. Eli, o Senhor me chamou. Não, meu jovem, volta para sua cama. Pela segunda vez Deus o chama, ele vai até Eli, Eli o dispensa. Pela terceira vez e pela quarta vez, quando de repente Eli percebe que quem estava chamando o jovem era o Senhor Deus. Ele diz: Samuel, quando essa voz te chamar de novo é o Senhor. E você vai dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve. O que me chama a atenção nesse texto é que não foi Samuel que entendeu que era Deus que estava chamando.
Não foi Samuel que entendeu que quem estava o chamando era o próprio Deus. Quem foi que entendeu que a voz era de Deus? Eli. Quem foi que entendeu que a voz era do Senhor? Aquele que estava cuidando do Samuel, aquele que estava na frente do templo. Olha como essa palavra é atual. Às vezes Deus fala com você, jovem, e você não consegue entender a voz de Deus, mas vem o seu líder, vem o seu pastor e diz: rapaz, você daria um belo de um pregador. Moça, você daria uma bela de uma cantora. Você daria um bom obreiro na casa de Deus. E você pensa que é o pastor puxando a sua bola, enchendo a sua bola, dizendo que você é bom, que você é o cara, quando na verdade é o próprio Deus falando com você. Porque um dos primeiros a reconhecer que você tem ministério é o seu pastor. O primeiro a reconhecer que você tem chamada é o seu líder de jovens. O primeiro a reconhecer que você foi chamado é aquele que está acima de você como autoridade. Então, quando o seu pastor te convidar a pregar, quando o seu líder te chamar para você cantar, colocar você na frente de uma obra, não pense que ele está fazendo para te agradar. É a voz de Deus falando com você. É a voz de Deus te chamando para o altar. É a voz de Deus te confiando autoridade, poder, sabedoria, para que você possa ministrar e abençoar o próximo. O segundo jovem que eu encontro na Bíblia que fez a diferença no seu tempo foi a jovem Esther. Porque a jovem Esther honrou o seu pai de criação, Mardoqueu. Esther capítulo 2, versículo 20. A Bíblia diz que ela já era rainha, ela possuía a realeza, mas mesmo assim ela continuava obedecendo a voz de Mardoqueu. Ela já tinha poder, ela já tinha status, mas tudo que Mardoqueu falava, a jovem Esther escutava. Ela guardava no seu coração. Por quê? Porque aquele que a criou, aquele que a ensinou, foi aquele que ela confiou honra, foi aquele que ela honrou. Existem jovens que crescem sustentado pelos pais, ou pelos tios, ou pelos avós, e quando crescem e o pai fala não vai por esse caminho, o jovem pensa que o pai não sabe de nada. Quando é criado pelo avô, o avô fala assim, ó, faça isso, faça aquilo, e esse jovem pensa que não é Deus falando, que o avô não sabe de nada, quando na verdade ele deve crescer, e na medida que crescer, honrar o pai, na medida que crescer, honrar a mãe, na medida que crescer, honrar os avós. Nós precisamos crescer, mas honrar aqueles que nos ajudaram. Nós precisamos crescer, mas ajudar, abençoar aqueles que um dia tanto trabalharam por nós, tanto nos alimentaram, compraram sapato, compraram roupa, quando era pequeno comprava brinquedo. A nossa juventude por aí está assim, quando cresce acha que sabe de tudo, quando cresce o pai e a mãe já não tem mais autoridade. Quem tem autoridade? Aquele youtuber que não tem nada com Deus, aquela blogueira que não tem temor ao Senhor, aquele tem autoridade para ela, mas o pai e a mãe fica de escanteio. Mas a mensagem que vem para o nosso coração é essa: ainda é tempo de honrar o pai, ainda é tempo de honrar a mãe, ainda é tempo de honrar o pastor, é tempo de honrar e abençoar aqueles que te ajudaram no começo da sua caminhada. E na dificuldade, Esther usou a arma espiritual do jejum. A Bíblia diz que Amã se levantou contra o povo de Deus. Você conhece a história? E o povo de Deus estava sendo ameaçado. O que Esther foi fazer? A primeira coisa que ela fez, ela convocou o povo para o jejum e ela também jejuou. Foi a primeira atitude dela. Ela estava diante de uma confusão, estava diante de uma pena de morte. Seu povo estava passando por um momento muito difícil, muito complicado, e ela não vai bater na porta de ninguém. Ela não vai primeiro ao rei. A primeira coisa que ela faz é jejuar e depositar a sua fé em Deus. A pergunta que fica é, quando o problema vem, qual é a primeira pessoa que você procura? Qual é a primeira arma que você procura? Será que quando a dificuldade vem, você vai bater boca, você vai pegar o celular, você vai mandar uma mensagem, ou você vai jejuar e colocar a fé em Deus?
Ou você vai orar e colocar a fé em Deus? Deus está falando para alguém aqui: você está batendo em tantas portas, você está falando com tantas pessoas, está usando a força do seu braço, e esse problema é tão grande que só a oração e o jejum vai resolver. Só a sua fé em Deus vai resolver. Se colocarmos a nossa fé em Deus, o gigante cai por terra. Se colocarmos a nossa fé em Deus, as portas vão se abrir. Se colocarmos a fé em Deus, as pessoas serão curadas. Se colocarmos a fé em Deus e usarmos as armas espirituais do jejum e da oração, os problemas serão solucionados. Aí a jovem Esther vai usar a sua posição real em benefício do seu povo, porque ela tem coroa na cabeça, ela tem respeito do povo, ela tem uma grande posição. Só que ela vai usar a sua posição para abençoar aqueles que estão próximos dela. Ela vai usar o seu cargo, o seu poder para abençoar aqueles que estão próximos dela. Porque eu estou pregando para pessoas, para jovens que hoje estão me olhando, e estão olhando talvez para o futuro desacreditados, mas Deus, ele tem o poder de te colocar em lugares inimagináveis. Quem sabe eu estou pregando para futuros deputados. Quem sabe eu estou pregando para futuras médicas. Quem sabe eu estou pregando para futuros advogados. Quem sabe eu estou pregando para futuros pastores. Eu vou te dizer uma coisa: se Deus um dia te exaltar, nunca se esqueça disso, se Deus um dia te exaltar, te colocar em um lugar elevado, te dar poder, não se esqueça daqueles que estão próximos de você. Trabalhe em benefício do povo de Deus. Trabalhe em benefício da sua família. Trabalhe em benefício dos mais necessitados. Se você chegar a ser um político de sucesso, não permita que as leis que apoiam a ideologia de gênero e a legalização das drogas passem por lá. Se um dia você for um grande advogado, não permita que pessoas sofram injustiças. Não permita que leis se levantem para destruir a igreja de Deus. Se um dia você for uma médica, lute e use a sua sabedoria, o seu conhecimento, para que você possa curar as pessoas pelo estudo que você tem. Se um dia você for um grande teólogo, um grande pregador, pregue com poder, pregue com graça, pregue contra o pecado e trabalhe em benefício ao povo de Deus. Porque quando Deus dá fome, Deus dá poder e dá com um propósito. Trabalhe em benefício do meu povo, trabalhe em benefício da minha igreja, trabalhe em benefício da sua família. Aleluia! Glória a Deus. O terceiro jovem que eu encontro na Bíblia, que fez a diferença no seu tempo, é o jovem Josias. A Bíblia diz sobre o rei Josias que o passado dele foi um passado terrível, mas o seu passado não o impediu de ser fiel a Deus. Agora, olha para mim aqui, segundo as Crônicas, capítulo 34, versículo 1 e 2, é só ler o texto. O avô dele foi um homem terrível, o avô dele se dobrou diante de ídolos, ele idolatrou, ele andou nos caminhos da maldade. O pai desse rei Josias também andou nos caminhos da impiedade, levantou postes ídolos, sacrificou a ídolos, ele perverteu o coração do povo de Deus. Só que o texto diz que Josias, com 8 anos, assumiu o reinado do seu povo, e ele fez totalmente diferente do seu avô, totalmente diferente do seu pai, porque a Bíblia diz que o coração dele era entregue às obras de Deus. Diz que o coração dele era perfeito para os caminhos do Senhor. A Bíblia diz que quando ele teve consciência, ele cresceu lá pelos seus 15 e 20 anos, ele decretou que todos os ídolos deveriam ser derrubados, que todo sacrifício a ídolos deveria cessar, e que só o Senhor deveria ser adorado. Eu vim entregar uma palavra muito séria para alguém aqui. O seu passado não vai definir o seu futuro. O seu passado de dor não vai impedir o futuro brilhante que Deus tem para você. Quem sabe a dor do abuso não te deixa prosseguir. Quem sabe a dor do desespero
desespero não te deixa perseguir. Quem sabe quando você olha para o seu passado, você entende: Senhor, eu não escolhi a família que eu tenho, eu não escolhi o nome que eu tenho, eu não escolhi aonde eu fui nascer, mas eu posso escolher quem eu vou ser, eu posso escolher a diferença que eu vou fazer, eu posso escolher o bem que eu vou fazer. Levanta sua mão direita para cima que eu vou profetizar. Eu sei quando eu estou ensinando, eu sei quando eu estou pregando, e eu sei quando eu estou profetizando. Eu profetizo em nome de Jesus que toda ferida está sendo sarada, que a ferida do teu passado não impede o teu futuro de prosseguir, que o abuso do teu passado não impede o teu futuro de ser brilhante. O que Deus tem para a sua vida, no seu futuro, é algo extraordinário. O teu passado não vai impedir. A fidelidade de Josias influenciou quem estava à sua volta. O segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 3 diz que ele repara o altar do Senhor, ele traz de volta o culto a Deus. O livro da lei ele encontra, e uma coisa muito linda que ele faz, a Bíblia diz que ele se levanta e perante todo o povo ele vai fazer um concerto verbalmente com Deus. Ele vai verbalmente falar a Deus que ele deveria ser fiel a Deus, e que ele seria fiel a Deus em todos os seus caminhos, e que ele não se afastaria. Aí o texto diz, esse texto aqui é extraordinário, o texto diz que todo o povo fez como Josias estava falando, e também fez um concerto com Deus, assim como o seu rei também estava fazendo. Porque o exemplo de Josias fez com que o povo também se consertasse com Deus. O exemplo de Josias fez com que o povo também firmasse uma aliança com Deus. Aí às vezes você quer parar e você não sabe que tem uma pessoa que se espelha em você. Às vezes você quer desistir e você não sabe que se você voltar atrás, tem pessoas que olham para você e vai voltar atrás também. Às vezes você quer jogar tudo para o alto: Senhor, não vou mais pregar, não vou mais cantar, não vou mais dirigir, não vou fazer a obra, não vou cultuar o Senhor. Mas tem muita gente que você não sabe, que te acompanha, que te segue, que intercede por você, que ora por você. Tem muita gente que olha para você e fala: Senhor, se um dia eu for um crente, eu quero ser um crente como ele é. Se um dia eu for uma pregadora, eu quero ser uma pregadora como ela é. E quem sabe você entrou neste culto dizendo: eu vou parar. Só que Deus está falando: se você parar, alguém vai parar também. Se você parar, a tua família também pode parar. Se você parar, o teu pai também pode parar. Só que Deus te trouxe aqui para te dizer: você entrou nesse culto e você não vai parar, porque se você entrou pensando em desistir, você vai sair dizendo como Josias: só o Senhor é Deus. Se você entrou fraco, você vai sair forte. Se você entrou caído, você vai sair de pé. Se você entrou vazio, você vai sair cheio, porque a graça de Deus te envolve, a misericórdia de Deus vem sobre você e Ele te sustenta nessa noite. E o quarto exemplo que eu queria mostrar aqui, de um jovem que fez a diferença em seu tempo, o jovem Timóteo. Não poderia deixar de falar dele. Paulo afirma que Timóteo não deveria ser desprezado pelo fato de ser jovem. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, Paulo diz: ninguém despreze a tua mocidade. Quando ele diz ninguém despreza a sua mocidade, ele já está falando: Timóteo, você vai ser desprezado. Só que a palavra atual é essa aqui. Quem é aquele que confia num jovem teólogo? Quem é aquele que vai dar oportunidade para o recém-formado em direito? Quem é que vai dar oportunidade para aquele que é recém-formado em medicina? Ninguém quer. Ninguém quer dar oportunidade para quem está começando. Ninguém quer chamar para pregar aquele que começou ontem. Ninguém quer chamar para cantar
aquela que começou ontem. Só que a palavra de Deus é para nós e também para os nossos líderes. Acredite nos nossos jovens. Aleluia. Invista nos nossos jovens. Entenda que Deus também tem um propósito na vida dos nossos jovens. Aleluia. Porque às vezes nós valorizamos aqueles que têm uma longa estrada, mas se esquecemos que Jesus também morreu para aqueles que estão começando hoje. Jesus também investiu naqueles que começaram ontem. Então quero deixar uma palavra de ânimo para você. Por mais que alguém te desprezou, prossiga. Por mais que alguém não olhe para você, prossiga. Por mais que alguém não te dê oportunidade, não desista, porque Deus te dará a maior oportunidade que você precisa. Deus te pega esta noite, te levanta, te sustenta e diz: não desista, porque eu tenho uma grande obra na sua vida e ninguém pode impedir o que eu tenho para te dar. Paulo cobrou de Timóteo preparo na palavra. Paulo disse: Timóteo, persista em ler, em exortar, em ensinar, até que eu vá. Se por um lado os nossos jovens não recebem oportunidade, porque alguns, não todos, mas alguns líderes desprezam a mocidade, por outro lado, existem aqueles jovens que não se preparam para a oportunidade. Existem jovens que não lêem um livro no mês. Ah, mas eu quero ser um pregador, estou começando agora. Não lê um livro no mês, não lê a Bíblia, não vem na escola dominical, não vem no culto de doutrina e quer oportunidade. Aí não dá. Eu quero cantar para Jesus, quero cantar bonito, mas não faz um curso de canto, não senta para conversar com aquele que já canta. Não tem como dar oportunidade. Eu quero me preparar para um futuro brilhante, mas não faz o curso, não procura aprender, não procura receber conselhos. Não tem como. Nós queremos oportunidade, nós queremos falar, nós queremos lugar de fala, nós queremos espaço para a nossa voz, mas nós não nos preparamos. Nós queremos colher no púlpito aquilo que não plantamos no quarto fechado. Queremos colher no púlpito aquilo que não semeamos no oculto, no escondido, nos estudos. É impossível. E Paulo aconselhou Timóteo a fugir dos desejos da sua mocidade. Segundo a Timóteo 2,22, ele diz: foge também dos desejos da sua mocidade. Porque Paulo sabia que por Timóteo ser jovem, e na época da juventude é o pior momento, porque você sofre muita tentação, muita proposta, porque você é jovem, você tem muita vitalidade, você tem muito preparo, você tem muita disposição. Então o diabo vai colocar diante dos nossos olhos aquilo que nos chama atenção. O diabo nunca vai colocar diante de você aquilo que não chama a sua atenção. Pode esquecer. Ele vai colocar diante dos seus olhos aquilo que faz brilhar os seus olhos. E eu me lembro, quando Paulo fala de Timóteo, eu me lembro do texto de José, quando José estava na casa de Potifar, e a mulher de Potifar tentou agarrar José para que ele se deitasse com ela. E o texto diz que ele fez o quê? Fugiu. E deixou a sua capa na mão dela. Aí Paulo disse: Timóteo, foge dos desejos da tua mocidade. O que é que José fez diante da tentação? Porque o diabo a gente enfrenta, mas do desejo a gente foge. O diabo você tem que enfrentar. Você não pode arredar o pé. Você enfrenta ele, você resiste a ele, ele vai fugir de você. Mas se colocar diante de você a sua fraqueza, você foge. Só que a gente não pode se envergonhar, porque correr diante da tentação para não cair no pecado não é vergonha, é honra. Fugir para não perder o casamento não é vergonha, é honra. Fugir para não desonrar a Deus não é vergonha, é honra. Fugir para não perder o ministério não é vergonha, é honra. Fugir para honrar o pastor não é vergonha, é honra. Fugir para assumir o púlpito depois na santidade não é vergonha, é honra. Se tiver que fugir, fuja. Se tiver que correr, corra. Mas a sua corrida é uma marcha triunfal diante do pecado. A sua corrida é você dizendo para o diabo: você não vai me vencer.
Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. Eu vou repetir, eu preciso. Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, Paulo não está dizendo fortalece-te na graça que há na igreja, fortalece-te na graça que há no pastor, fortalece-te na graça que há no ministro, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. Porque toda a graça que a gente precisa está em uma pessoa, Cristo Jesus. Segundo, para a gente encerrar, quando Paulo fala fortalece-te na graça, ele estava querendo dizer: Timóteo, aprende uma coisa, vida cristã com Deus é felicidade, mas não é facilidade. Em algum momento você pode cair, em algum momento você pode pecar, não porque você tem prazer no pecado, mas porque você é pecador. Mas se isso acontecer, fortifica-te na graça. Se cair, fortifica-te na graça. Se pecar, fortifica-te na graça. Se voltou atrás, fortifica-te na graça. Se pensou em parar, fortifica-te na graça. Se pensou em entregar o cargo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos que nós vamos orar, mas eu quero que você entenda que Deus te trouxe aqui para te dizer: eu conto com você para a pregação do Evangelho. Eu conto com você também para fazer missões. Eu também conto com você para pregar o Evangelho na sua escola. Eu conto com você para você falar do meu nome para os seus amigos que não me conhecem. Eu conto com você para você semear o Evangelho dentro daquela faculdade. Eu conto com você para você pregar dentro do seu lar, para que o seu pai, a sua mãe, seus irmãos conheçam o meu nome. Eu te chamei para fazer a diferença. Eu te chamei no dia de hoje, não é no dia de amanhã. Então eu quero que você ore comigo nesta noite. E eu quero que você peça para Deus graça para você prosseguir. Eu quero que você peça para Deus: Deus, renova as minhas forças para que eu possa fazer a diferença nessa juventude corrompida. Eu quero que você peça para Deus: Deus, me dê sabedoria, me dê lugar de fala, para que eu possa fazer diferença dentro da minha escola, para que eu possa fazer diferença dentro da minha faculdade, para que eu possa fazer diferença dentro do meu trabalho. Eu quero que você ore nessa noite: Deus, me dê poder para vencer o pecado, me dê poder para ganhar as almas perdidas, me dê poder, Senhor, para fazer a diferença como esses jovens na Bíblia fizeram a diferença. Começa a falar com Deus nessa noite. Começa a pedir graça para Deus nessa noite. Senhor Jesus, nós estamos aqui, ouvimos a Tua palavra, e nós te pedimos, Senhor, renova as nossas forças. Senhor, nos dê força, graça e sabedoria para ganhar as almas que estão lá fora. Senhor, o mundo está virando de cabeça para baixo. Filho matando pai, pai matando filho. Jovens que não honram mais o Pai, mas nos dará graça, Senhor, de fazer a diferença na nossa geração. Pai, muitos estão dizendo que a nossa geração está falida, mas neste culto o Senhor levanta um povo vitorioso. O Senhor levanta neste culto jovens que vão fazer a diferença. Senhor, dê sabedoria à tua igreja para que possa se posicionar nas redes sociais. Usa esses jovens, Senhor, no Facebook. Usa esses jovens, Senhor, no Instagram. Usa essa jovem, Senhor Deus, no YouTube, no seu canal. Senhor Deus, usa esse jovem no WhatsApp para entregar uma palavra profética. Pai, eu declaro em nome de Jesus que aonde esse jovem pisar a planta dos pés, ele fará a diferença. Oh, remanda, canta, arabassuri, me canta. Renova a tua igreja, enche o teu povo, aviva a tua obra, porque essa é a geração que vai fazer a diferença. Essa é a geração que vai entrar nos presídios. Essa é a geração que vai entrar na Cracolândia. Essa é a geração que vai pregar nas ruas. Essa é a geração que vai ganhar a sua família. Nós acreditamos, Senhor, no nosso renovo vindo da tua parte, e nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Deus.